Bom, pessoal, hoje um dia um pouco atípico dentro da minha rotina de exercícios. Normalmente eu pratico musculação no final da tarde, mas hoje em especial acabei tendo que realizar o meu exercício logo cedo. Acordei às 5h30 e 6 horas eu já estava na sala de musculação e a sala abarrotada de pessoas que no dia a dia acordam, vão para a academia e na sequência vão para o seu local de trabalho. E aí nós temos uma particularidade nutricional muito interessante, que é a alimentação logo cedo. Imagina só, né? Você acordar às 5h30, como eu fiz hoje, e comer, vamos lá, um pão francês com ovos, ou então você fazer uma panqueca que eu inclusive adoro, né, com ovos, aveia, banana, cuscuz, enfim, né, um café da manhã mais elaborado e na sequência já ir fazer o seu exercício. Se o treino for intenso, né, um treino de pernas mais intenso, a tendência é você ter desconfortos, né, gástricos ao ponto até às vezes de ter situações de vômito, né, durante o exercício. E outras pessoas acabam, né, pensando nessa dificuldade da alimentação longa antes do treino, já vai em jejum mesmo e pronto, né? Já resolve esse problema do desconforto da alimentação pré-treino. Bom, agora, a dificuldade das redes sociais, quando levamos aqui uma informação, é que ela acaba sendo muito ampla e ignora o mais importante que aqui no consultório nós fazemos, né? Que é a individualização de um plano alimentar. Então, vai depender essa situação do treino ser em jejum ou não, do objetivo dessa pessoa, do nível de exercício físico, se o objetivo é ganho de massa muscular, se é redução de gordura corporal. Então vamos tentar aqui exemplificar em uma situação de alguém que realiza um treino intenso logo pela manhã. Acorda às 5h30, 6 horas da manhã, já está fazendo o seu treino intenso. Seja esse treino intenso um treino aeróbico mais forte, ou então um treino aeróbico pensando em performance, né? Não um aeróbico em jejum mais moderado. É um treino de musculação muito pesado, um treino de crossfit com alta intensidade, qualquer atividade física em alta intensidade. Então, o fato do exercício estar em alta intensidade já dificulta a alimentação antes do treino por motivos óbvios, né? Então você vai fazer um treino intenso de pernas, o fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado em maior intensidade para a região inferior e acaba dificultando o processo digestório, né, de uma alimentação realizada minutos antes. Então, já temos que ignorar essa alimentação logo antes do exercício. Mas vamos lá. É alguém que está buscando ganho de massa muscular, podemos aqui buscar uma situação de uma fonte de proteínas de rápida absorção, o whey protein, por exemplo, junto com banana, né, um carboidrato aqui de fácil digestibilidade. O que acaba muitas vezes sendo comum, até algumas prescrições que eu já realizei nesse sentido, é utilizar o whey batido, né, liquidificado com batata doce. Né? Pode parecer estranho, mas a batata é doce, então fica até agradável o sabor de um shake de batata doce junto com whey logo antes do treino. Agora, falando aqui em alguém que está buscando alta performance, né, realmente nós temos essa dificuldade da digestibilidade. Então, uma proteína como uma whey, junto com um carboidrato de fácil digestibilidade, encaixa muito bem. Esse carboidrato até poderia ser uma palatinose, mas diferente da proteína, é fácil encontrarmos aqui alimentos fonte de carboidrato com ótima digestibilidade para serem utilizados aqui antes do treino. Então, alguém que está buscando ganho de massa muscular poderia ser essa sugestão, mas vai fazer muito sentido se na noite anterior essa pessoa que busca essa hipertrofia, ela caprichar também no seu jantar, se o jantar for a última refeição, ou então jantar ou a ceia, né, dependendo do horário que a pessoa jante. Então, escolher alimentos fonte de carboidrato de ótima qualidade. Então, vamos lá, se for o caso, a pessoa colocar um arroz no jantar, colocar um macarrão, né, colocar alguma batata, né, carboidratos que otimizem a síntese de glicogênio para que essa pessoa acorde no dia seguinte mais apta a treinar. Lembrando que o carboidrato ingerido na noite anterior vai abastecer os seus músculos com glicogênio e esse é preservado durante o sono para que logo pela manhã você tenha uma reserva energética propícia para esse exercício. Durante o sono nós usamos mais o carboidrato restocado no glicogênio no fígado do que nos músculos, né? Então
fica aqui essa observação que acaba sendo muito importante. Mas lembrando que esse jantar não é só carboidrato, nós vamos falar aqui de uma refeição contendo a quantidade adequada de proteínas, adequada de fibras e também contendo aqui uma quantidade maior de carboidratos do que o usual de alguém que fosse dormir e no dia seguinte não tivesse aqui esse treinamento mais intenso. Agora, vamos lá, gente, por isso que eu digo que não é tão fácil fazer um vídeo assim, né? Muito mais fácil se a gente tem um modelo que algum exemplo para estarmos aqui debatendo, no estudo de caso. Alguém que está buscando emagrecimento, redução de gordura corporal. Então, essa pessoa poderia fazer o seu exercício físico em jejum, né? Mas cuidado aqui com a preservação da massa muscular. Então, algo que na prática clínica eu gosto muito são mix de aminoácidos essenciais. Então, que logo antes do exercício ela poderia utilizar um mix de aminoácidos essenciais e fazer o exercício aqui em jejum, né, exceto um exercício que for muito prolongado. Isso também é uma observação interessante, porque aqui a gente está falando de um treino, né, de musculação com um pouco de aeróbico logo depois. A gente não está falando de um treino de 2, 3 horas, né? Realmente um treino de 2, 3 horas necessitaria de uma suplementação durante o treino e além aqui de um capricho maior na refeição antes do treino, além da noite anterior. Vamos pensar aqui para atingir o maior número de pessoas possíveis. E até mesmo essa pessoa que está buscando redução de gordura corporal, eu não vejo necessidade na noite anterior de uma carga tão grande assim de carboidratos. Apenas ali uma quantidade moderada de carboidrato e não uma quantidade alta de carboidratos. Então, realmente, se você faz exercício no dia seguinte, pela manhã, em jejum ou logo cedo, cuidado para não tirar o carboidrato da refeição na noite anterior. Até aproveitando, né, o carboidrato em si ele é demonizado, né, por muitas pessoas quando buscam, principalmente aqui um processo de emagrecimento. Mas a grande questão, gente, é o tipo de carboidrato. Um carboidrato proveniente de arroz, batata, mandioca, até mesmo pão, para quem não tem nenhum tipo, né, de problema ali, falando de um pão à base de trigo, né, com relação a glúten. Um carboidrato de qualidade é muito diferente de um carboidrato, de uma bolacha, de um doce, um carboidrato realmente que não tenha uma absorção um pouco mais lenta. E além de, no caso de ultraprocessados, alimentos que contêm ali inúmeros aditivos químicos que o nosso intestino nem reconhece. Então a grande questão é escolher melhor o carboidrato do que evitar o carboidrato a todo custo. Eu vejo, até lembrei aqui de uma consulta que faz pouco tempo, né, a paciente falou para mim, nossa, eu não como manga porque manga é uma fruta muito gorda, mas essa mesma pessoa utilizava, né, esses cafés que tem gordura, utilizava doces fit, né, repletos de gordura, né, então pega lá um doce fit que é o que de castanha de amêndoa, de amendoim, né, de alimentos mais gordurosos, pistache, etc. E no rótulo, né, sem adição de açúcar, a pessoa acha que ela pode comer aquilo de uma maneira descontrolada, sendo que o alimento fonte de gordura, mais rico em gordura, vai ser muito pior para alguém que está buscando ali um emagrecimento, uma definição muscular, do que um alimento fonte de carboidrato, né? A maior atenção que nós devemos ter é com relação a alimentos fonte de gordura, mesmo gorduras boas, né, como aqui no caso, né, oleaginosas, abacate, azeite de oliva, o valor calórico por grama, por ml é muito maior do que quando nós falamos de um alimento fonte de carboidrato. Mas isso, claro, né, envolve várias situações, a gente nunca pode culpar um único alimento e sim, nós precisamos encaixar todo o plano alimentar de uma forma que faça sentido para essa pessoa, né? Quando a gente fala de nutrição, gente, avaliando até aqui o consultório, nós temos dois tipos de paciente. Temos aquele paciente em que realmente nós somos nutricionistas do ponto de vista técnico, no sentido de cálculo exato, né, de café da manhã, meio da manhã, almoço, jantar, meio da tarde, pré-treino, pós-treino, finais de semana, o quanto que nós vamos ingerir a mais ou menos, né, de refeições, etc., de acordo com o dia de treino e tal. Isso é um ponto de vista muito técnico, né, porque quando a gente fala de nutrição, a impressão que dá que todo mundo tem esse perfil, mas isso aqui é uma minoria da minoria, até mesmo no meu consultório, né, que eu tenho eu sou mais conhecido por alta performance, nutrição esportiva, até mesmo no meu consultório acaba sendo uma minoria esse público. A grande maioria, e eu me incluo também nisso, acredito que a maior parte de vocês, é aquela situação de que realiza uma rotina de treinos bem regular, mas encaixa uma alimentação de acordo também com a questão social. Então tem ali às vezes um jantar especial algum dia, ou então
uma bebida alcoólica que entra às vezes no meio da semana por algum motivo especial. Então, nesse caso, a gente tem que ser um pouco, vamos dizer, flexíveis, não flexíveis, mas realistas de estarmos encaixando aqui a alimentação, considerando essas escapadas que naturalmente ocorrem. Bom, mas voltando aqui para o foco principal do vídeo, se você treina em jejum, não tem problema nenhum, mas atenção, alimentação rica em carboidratos de qualidade na noite anterior. Se o objetivo for ganho de massa muscular, fica a dica aí de whey com fruta. Se quiser arriscar, whey com batata doce, evitar fibra nessa refeição logo antes do treino. Então, se for usar mais carboidrato ainda, whey, banana e farinha de aveia, não vai usar farelo de aveia, por exemplo, só para citar aqui uma situação, né, uma possibilidade. Farinha de arroz também acaba tendo uma ótima digestibilidade nessa situação. Se o objetivo for redução de gordura corporal, atenção aí, mix de aminoácidos essenciais podem fazer bastante diferença para você minimizar aqui o efeito catabólico, né, de um treinamento em jejum, enquanto você usa a gordura corporal como fonte de energia. E na sequência desse treino, independentemente do objetivo, já fazer uma refeição logo após o treino. Não vai deixar para comer só na hora do almoço. Então, se você acaba o seu treino lá pelas 8 da manhã, entre 8 e 9 horas, faça a sua refeição número 1 para depois, na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, você fazer a sua segunda refeição, né? O melhor momento do dia para fazer um jejum alimentar, que está muito popular, é no período noturno e não no período matutino, porque logo ao acordar, no período da manhã, nós temos uma sensibilidade insulínica muito melhor do que logo antes de dormir. Então, exceto em situações que envolvam o exercício, como nesse caso, o treino no dia seguinte, no jantar, a gente caprichar um pouco mais no carboidrato, não faz sentido você exagerar no carboidrato no período noturno se você não tem exercício físico ou no período noturno ou no dia seguinte pela manhã, devido à menor sensibilidade insulínica desse horário. Enfim, né, mas são tijolinhos que nós vamos colocando, vamos construindo aqui no seu conteúdo sobre nutrição. Por isso que é importante também, se você não me acompanha aqui no canal, você dá uma olhada nos demais vídeos, né? Coloque aí uma sequência para você enquanto faz seu aeróbico, enquanto você dirige, né? Você aproveitar e aprendendo um pouquinho mais sobre nutrição, e você vai juntando o conhecimento de cada vídeo e entendendo o mais importante, o que faz sentido para você na sua alimentação, porque não existe uma regra engessada. Não podemos sacrificar um alimento para todo mundo, ou então acreditar que um outro alimento vai fazer bem para todas as pessoas. Me acompanhe por aqui e vamos aprendendo cada vez mais sobre essa ciência tão incrível que é a nutrição.